de caráter e vocês vão entender um pouco mais sobre como cada traço lida com a dependência emocional. E isso é muito importante a gente ter essa clareza de como a gente identifica também esses comportamentos no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas que estão ali com a gente, que estão ao nosso redor. Deixa eu só compartilhar a tela certa aqui, que eu estou compartilhando a tela errada com vocês. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. O tema é como curar a dependência emocional. Gente, essa aula vai dar um choquezinho aí em vocês. Eu quero que vocês reajam, tá? No chat aqui, para eu ir sabendo como que tá descendo aí na garganta de vocês, ouvir essas verdades, descendo nos ouvidos e também na garganta, tá? Que eu não estou vendo vocês aqui. Então, reajam no chat, com palminha, de alguma forma, para eu saber que vocês estão interagindo aqui com a gente. Então, o que que vem a ser dependência emocional? Para você que está aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar, eu sei que tem alunas da formação, que tem alunos, né, que são do curso de leitura corporal, mas que temos também aqui pessoas que estão pela primeira vez participando das aulas secretas, que nunca ouviram falar da dependência emocional, e eu vou estar falando aqui com vocês um pouco mais. Então, gente, a dependência emocional, ela é um distúrbio de prioridades e ela faz com que nós deixemos de viver a vida, a nossa própria vida, para viver em função das outras pessoas, em função do outro, tá? Nós acabamos, eu estou me incluindo porque todos nós temos um percentual de dependência emocional, seja ela ativa ou passiva, tá bom? Então vão analisando aí se você está vivendo relacionamentos de dependência ativa ou passiva, e também se você já venceu, tá? Assim como eu, já venci muitos comportamentos de dependência emocional, mas é um processo. A gente está ali o tempo todo, mantendo a ambição mais alta do que a dependência para você realmente conseguir conquistar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos, realizar metas, executar planos, projetos, porque uma pessoa dependente emocional, ela vai girar a vida dela toda em prol de outras pessoas. E quando ela acorda para a vida já passou por muitos e muitos anos, e muitas vezes essa pessoa aí perdeu muito tempo da vida dela, tá bom? Então, a dependência emocional, ela faz com que a gente deixe de lado os nossos sonhos, os nossos desejos, o amor próprio, para vivermos uma vida em função das expectativas e das opiniões das outras pessoas, tá? Quem aí já passou por isso? Quem aí passa por isso? Nossa, Ariana, eu já fiz muito isso, ó. Eu fiz a faculdade porque a minha mãe queria que eu fizesse, o meu pai queria que eu fizesse. É, Gente, eu gosto de dar esse exemplo porque para quem não sabe, eu sou advogada de formação, né? Minha primeira graduação foi direito. E eu lembro que os primeiros concursos que eu fazia, eu era fascinada por concursos na área da polícia. Delegado, investigador. Eu tinha um sexto sentido, né? FBI ali dentro de mim. E assim, depois que eu já tinha me formado, eu já tinha começado no mundo da inteligência emocional, do desenvolvimento pessoal, conversando com a minha mãe, ela soltou assim uma vez, numa conversa, que o sonho dela era ter sido policial. Só que o meu avô, na época, não deixou ela estudar para passar nas provas, enfim. E ali veio o quê? Veio um padrão automático, assim. Falei, nossa, isso daqui que estava latejando dentro de mim nem era um desejo meu, nem era um sonho meu, mas era algo inconsciente que com certeza eu devia ter ouvido muitas vezes quando eu era criança e que eu estava acreditando que aquilo dali era para mim, tá? Graças a Deus não fui para essa área. Hoje trabalho, né, libertando, eu brinco, tirando pessoas de prisões emocionais ao invés de colocar pessoas aí em prisões físicas, né? Então, vamos lá, gente. Quando que a dependência emocional ela surge? E eu dei esse exemplo aqui para vocês, por quê? Porque quando nós temos dependência emocional ativa, a gente vai fazer de tudo para realizar os sonhos de outra pessoa. Vamos supor que a sua mãe tinha o sonho de ser médica, ou que o seu pai tinha um sonho de ser empresário, mas o seu sonho é ser professora.
ou seu sonho é ser uma terapeuta, e você fica naquela dúvida: nossa, será que realmente eu vou dar certo sendo terapeuta? Nossa, será que realmente eu vou dar certo sendo professora? Por quê? Porque às vezes o seu inconsciente está ainda lá procurando agradar os desejos e os sonhos que outra pessoa tinha para você ou para a vida dela mesma, e você, para se sentir fiel àquela pessoa, você está ali tentando realizar o desejo mais profundo do coração dessa pessoa, tá? Então, quando que a dependência emocional surge? Ela surge lá na infância, tá? Principalmente com a nossa relação entre os nossos pais. Então, desde a infância, a criança ela aprende a se comportar de uma maneira determinada. É como se tivesse um padrão ali para aquela criança se comportar, para ela agradar os pais, os familiares ou outras pessoas ali próximas ao convívio dela, seja um coleguinha de escola, seja a professora, seja um tio, a avó, enfim, qualquer pessoa ali do padrão familiar dessa criança, tá? E ela vai fazer o quê? Ela se comporta daquela maneira que as pessoas esperam que ela se comporte, para ela não reviver as dores básicas dos traços de caráter dela e para que ela receba o amor que ela busca, tá? Então, vamos supor que o esquizoide, né, o traço que lida com a dor da rejeição, para ele não incomodar, para ele não achar que ele está incomodando, ele vai se adequar ao padrão que as pessoas esperam que ele tenha, para ele se sentir amado por essas pessoas, para ele não sentir a dor da rejeição. Então é como aquele mecanismo de sobrevivência que o próprio cérebro, que a própria mente dessa pessoa gera ali para ela, tá bom? Sobreviver às dores emocionais. No caso da dor da rejeição, aquela pessoa ela vai se comportar para evitar essa dor, da mesma forma, o oral ali com a dor do abandono, e assim cada um dos 5 traços de caráter, tá bom? E, gente, como isso se repete por muito tempo, como isso é um padrão que foi gerado ali, essa pessoa ela cresce repetindo isso por muito tempo, repetindo esses padrões. Poxa, eu preciso agradar as pessoas, eu preciso me comportar de uma forma que as pessoas não vão me rejeitar, não vão me abandonar, que elas vão gostar de mim, que eu não vou incomodar elas, ou que elas não vão me usar, que elas não vão me manipular, ou que elas não vão me excluir da vida delas. Então, esse é um padrão que essa pessoa vai repetindo por muitos e muitos anos e acaba se tornando a forma de viver, a forma que aquela pessoa acredita que é a realidade dela, que é a verdade na vida dela, tá? E ela pega aquilo, ela tem aquilo como um jeito certo de viver a vida na vida adulta, não apenas lá na infância. Porque o nosso cérebro, eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre neurociência, sobre o desenvolvimento real do cérebro e da nossa mente, mas o nosso cérebro, ele não tem a capacidade, assim, a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, tá? Por isso que a maioria dessas galera que ensina coisa de mente, de mentalidade, de você ficar visualizando e desejando as coisas, né? Lei da atração e tudo mais. Por que que isso é comercializável? Porque na realidade a nossa mente ela não consegue diferenciar o que é realmente real, físico, palpável, do imaginário. Por isso que aquilo que você imagina na sua mente é aquilo que você acaba vivendo como uma verdade, tá? Isso independente da sua crença, independente da sua fé, você vai ver tanto coaches falando isso, como pastores falando isso, como líderes espirituais falando isso. Por quê? Porque é algo que, inclusive, está na Bíblia. Queira você, acredite você ou não, né? Tem um provérbio na Bíblia que fala: assim como um homem pensa, assim ele é. Então, se eu passo muito tempo da minha vida pensando, acreditando que eu preciso agradar as pessoas, que eu preciso me encaixar no padrão que elas desejam que eu me comporte para eu ser amada, para elas não me abandonarem, para eu ser escolhida, para eu não ser usada pelas pessoas, aquilo vai se tornar realidade na minha vida, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu quero ver vocês manifestando aqui no bate-papo. Já respondem aqui para mim. Quero ver vocês participando. Está fazendo sentido? Tá difícil de engolir algumas verdades? Manifestem aí.
Então, vamos continuar, gente. Falamos o que é dependência, quando ela surge, e agora vamos lá como a gente identifica, tá bom? A dependência. Vamos lá. Como que a gente identifica a dependência, Ariana? Gente, a dependência, ela vai fazer, sempre que você perceber que as suas escolhas foram feitas baseadas nas expectativas ou na opinião das pessoas mais importantes da sua vida. Foi o que eu falei aqui. E eu dei exemplos bem simples, né? Ah, o pai queria que você, seu pai era médico e queria que você fizesse medicina. Você, por fidelidade, por honrar, né? Honrar o seu pai, não querer desagradá-lo, você fez medicina. Mas o desejo que você tinha ardendo dentro de você era você fazer astronomia, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas você anulou esse sonho de fazer uma faculdade e fez outra para agradar uma pessoa que é muito importante na sua vida. Então, hoje você pode estar aí o quê? Trabalhando com algo que você não gosta, ou em um relacionamento que você não gosta. Gente, o que eu já atendi de pessoas que falam: nossa, mas eu resolvi dar uma chance para essa pessoa porque a minha mãe falou que era uma boa pessoa, mas eu não gostava dela. Ah, é porque eu fui infeliz num relacionamento, porque uma amiga falou que podia dar certo e falou para eu dar uma chance. A pessoa, ela ouviu muito. As vozes que ecoavam ao redor dessa pessoa foram mais altas do que a voz dela, do que a voz interior, né? Que a gente tem lá, aquela. A maioria das pessoas chama ali o quê? De ser sentido, de conexão com o Criador. Enfim, ela não parou para ouvir a voz da alma dela, a voz das emoções. E ela acabou deixando que as vozes de outras pessoas impactassem nas escolhas que ela fez, tá? Então, as suas escolhas e decisões passam a ter o objetivo de agradar ou de não desagradar as pessoas mais importantes para você, ao invés de te fazer caminhar em direção à vida que Deus te criou para viver, a vida que você sonhava, a vida que você desejava, tá? Então, isso é sinal de dependência emocional. É um dos sintomas, assim, principais, onde você vai, poxa, eu tenho feito isso daqui. Eu tô gastando a minha energia, eu tô gastando o meu tempo, estou, não só de trabalho, tá, gente? Quando eu falo de dependência, ela vai se espalhar para todas as áreas da vida. Área financeira, área amorosa, área familiar, área profissional, área sentimental, todas as áreas, porque nós somos um ser, nós somos um ser completo, né? Corpo, alma e espírito, e nós funcionamos, né, como um sistema ali. Quem é da área sistêmica aí sabe. Então, a sua vida, pode ser dividida ali em 12 áreas. Área profissional, área sentimental, área física, saúde, emoções, profissional, financeiro e diversas outras. Hoje não é o foco da aula a gente esmiuçar as 12 áreas de desenvolvimento, mas é importante que vocês saibam que existe e que a dependência emocional vai impactar em cada uma dessas áreas, tá? E aí, eu já tenho uma atividade aqui para você, ó. Já tenho, né? Eu falei que a aula ela é um pouquinho densa, você vai ouvir algumas verdades difíceis de engolir, mas fiquem até o final, que eu garanto que vai valer a pena, tá bom? Porque você vai sair daqui mais forte para romper com a dependência emocional, para vencer, para desfazer as amarras que realmente, né, tem amarrado você de uma forma errada, tem amarrado você. Com o seu passado, ou com pessoas que não eram mais para estar na sua vida, ou com relacionamentos, com trabalho, com conexões, tem mantido você sentado em mesas ainda que não fazem mais sentido você estar sentado, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês pensem, quem quiser responder aí no chat, pode responder, quem não quiser, responda aí no papel, pega o bloco de notas do celular, mas tire de dentro de você essas respostas, tá bom? Em quais relações da sua vida hoje você sente que existe? Primeiro, uma cobrança excessiva no que você faz. Aquela pessoa que está sempre te cobrando. Por que você não faz isso? Ou por que você faz isso? Tá sempre ali, te cobrando de uma forma excessiva, tá?
Tudo que você faz, tem alguém ali que está te cobrando de uma forma excessiva. Segundo, uma sensação de peso ou obrigação. Quem você percebe que coloca sobre você uma sensação de peso ou obrigação? Eu lidei muito com isso. Quem já ouviu aqui, quem já participou de aulas anteriores, sabe? Eu já contei várias vezes. Eu fui uma pessoa que lidei muito com essa sensação de peso ou obrigação. Eu me sentia assim, obrigada a. Eu fui uma das pessoas que inicialmente rompi com alguns padrões familiares. E eu tinha uma sensação de peso, de obrigação muito grande. Tipo, nossa, agora eu prosperei, eu sou obrigada a ajudar todo mundo que fez parte da minha vida. Ah, eu sou obrigada a ajudar a tia fulana, porque quando eu era criança, ela ajudou de alguma forma a fazer alguma coisa. Eu senti uma obrigação de ajudar amigos, de ajudar familiar, todo mundo, gente. E era um peso que me impedia de caminhar para frente. Porque sempre que você tem uma corda te puxando ou te amarrando ali, você não consegue avançar. Você fica preso, dando voltas ao redor de um muro, tá bom? Então pensa aí quais são as pessoas ou os ambientes que você sente essa sensação, né, de peso ou de obrigação de estar fazendo algo ou de estar suportando algo. Terceiro, julgamento ou críticas pelo que você faz. Poxa, tudo que eu faço a pessoa me critica, tudo que eu faço a pessoa julga. Julga, me critica, fala que tá mal feito, ou fala que eu podia ter feito melhor, ou que eu não deveria ter feito. Ou, poxa, por que que a pessoa só me julga, me critica? Pensa aí, quem são essas pessoas? Tá bom? Quarto, medo de dizer não para as pessoas. Quem são as pessoas que você mais tem medo de dizer não? Quando eu fiz isso daqui, gente, a minha lista ficou assim, ó, gigantesca, porque eu tinha medo de dizer não para todo mundo. Eu dizia sim para todo mundo, e depois eu ia ver e falava, meu Deus, eu disse sim para isso, para aquilo, para aquilo. Quando eu ia ver, o meu dia estava sobrecarregado, porque eu tinha dito sim para um compromisso às 7, às 8, às 9, às 10, e o meu dia estava cheio, e eu acabava dizendo não para as minhas coisas, para os meus projetos, para os meus sonhos. Por quê? Eu gastava a minha energia, eu gastava meu tempo, eu gastava meu foco, fazendo tudo porque eu não tinha dito não para as pessoas. E aí, quando eu vinha fazer as minhas coisas, eu não tinha energia, eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais disposição para fazer, tá? Então, responda aí para vocês, ó. Quais são as pessoas que você tem medo de dizer não? Seja sincero com vocês mesmos, tá, gente? Porque senão essa aula aqui, ó, vai ser só uma obesidade cerebral aí para vocês, tá bom? Quinto, medo de repetir padrões das dores principais. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, que são as principais dores dos traços de caráter para quem já tá expert aí, né? Nas aulas anteriores dos traços de caráter. A gente falou bastante sobre os comportamentos, sobre as dores de cada um deles, tá bom? Então, medo de repetir padrões das dores principais. Quem faz você sentir essa dor? Eu sei muito bem quem são as pessoas que eu evito porque elas me fazem, elas me puxam para trás. Elas são a corda ali, né? Parece que elas estão laçando e tentando me puxar para trás. Quem são essas pessoas na sua vida? Quem te coloca medo? Quem deixa você com essa sensação de medo de repetir padrões de dores, das suas principais dores? Responde aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho os cinco. As mais pessoas eu já aprendi a não depender, meu companheiro. Todos os itens aí lideram o meu companheiro em alguns itens dos meus filhos. Pois é, então, para cada item que você respondeu, é importante você colocar ali, né, um nome do lado, porque há um relacionamento de dependência emocional. E aí, o que acontece, gente? Aqui o foco hoje é dependência emocional ativa, tá bom? Mas nós sabemos que a dependência emocional pode ser ativa ou passiva, tá bom? Você está o quê? Poxa, eu tenho a consciência de que eu sou dependente, mas eu estou ali o quê?
alimentando, retroalimentando, alimentando de novo uma codependência, tá? Então, quando eu tenho a consciência de que eu sou dependente, eu não tomo atitude nenhuma, eu não tomo decisão nenhuma para mudar isso, para vencer isso, eu estou sendo responsável também pela dependência passiva da outra pessoa, tá? Então vamos lá. Numa relação de dependência emocional. Gente, eu não sei por que que tem esse X aqui, depois eu vou descobrir. Tem um X no meio do meu slide aqui. Repetição de padrão. Numa relação de dependência emocional, o maior medo de qualquer pessoa, independente se ela tem 5% de esquizoide, se ela tem 10%, se ela tem 20% de oral, 30% de rígido, independente, o maior medo dessa pessoa vai ser repetir a dor principal dos traços de caráter dela. Então, quanto mais esquizoide a pessoa for, mais ela vai evitar a dor da rejeição. Então, ela vai se submeter a relacionamentos de dependência, para não ser rejeitada, tá bom? Oral, o abandono. O psicopata, a manipulação, né? A usurpação ali, a injustiça. A pessoa está sempre manipulando, sempre usando ele para tirar alguma vantagem. Masoquista, humilhação. E rígido, traição, tá bom? Então, essa pessoa vai fazer de tudo para ela não repetir, para ela não viver essas principais dores aqui de cada traço de caráter. E aqui eu dividi para vocês, eu gosto muito de estudar a dependência emocional com base nesses perfis de dependência emocional, tá bom? Vocês vão perceber que existem alguns perfis e o nome deles é tipo, bem didático para vocês terem assim, bem grudado na mente de vocês, tá bom? É, Eu volto para olhar o chat daqui a pouco, tá bom? Vou dar uma acelerada aqui para vocês. Nós vamos ter o perfil dependente emocional do bonzinho, tá bom? Que é o quê, gente? Aquela pessoa que faz tudo para estar bem com todo mundo, para não atrapalhar nem ser um problema para os outros. Quem aí já foi essa pessoa ou conhece alguém que é desse jeito? Faz tudo, sempre tá tudo muito bem. Ela é assim, é aquela paz e amor, que ela não quer guerra com ninguém, ela não incomoda ninguém. Por quê? Ela não quer ser um problema para as outras pessoas, tá? Esse aqui é o perfil bonzinho. Ele faz tudo para evitar crítica, julgamento, evitar qualquer tipo de incômodo, busca validação ou confirmação quando precisam fazer alguma coisa. E esse perfil aqui do bonzinho, ele vai se formar quando a criança ela tem a percepção de que ela não pode incomodar, atrapalhar ou gerar algum tipo de incômodo para os pais. Então, ela precisa ser o quê? Quietinha, comportada. É aquela criança que não pode chorar, é aquela criança que não pode fazer nada, porque qualquer coisa que ela fizer, ela pode desagradar, ela pode ocasionar um problema, ou ela pode receber uma crítica, pode receber ali, né, uma chamada de atenção. Por exemplo, né, o pensamento aí: os meus pais só vão me amar se eu fizer tudo certinho e me comportar. Essa é a mentalidade que o perfil bonzinho desenvolve. Eu não posso fazer nada de errado, eu não posso desagradar, eu tenho que fazer bem para todo mundo, eu não posso fazer mal para ninguém. E é claro, né, gente, que ninguém faz mal propositalmente, mas assim, a pessoa acredita que ela tem que ser perfeita. É o perfil bonzinho, tá bom? Já me fala aí quem se identificou com esse perfil bonzinho, porque tem os outros. Muito bom. Eu fui assim, eu já fui assim, não sou mais, não sabia dizer não. É isso mesmo. Eu causo esta codependência do meu companheiro, acho que gosto que as pessoas dependam de mim. Talvez por isso faço tantas coisas para as pessoas. Exatamente, porque ainda tem um perfil bonzinho que tá aí, ainda tem um perfil bonzinho que está aí latente dentro de você, que precisa ser rompido. Esse perfil ele precisa ser rompido, tá bom? E não é da noite pro dia, gente. Gostaria muito que fosse. Gostaria muito de chegar assim, dar uma fórmula mágica para vocês, mas não é da noite pro dia, tá bom? É um processo e vocês precisam ter paciência com vocês nesse processo. Então, outras características do perfil do bonzinho, tá? Na vida adulta, vira a pessoa que muitos chamam de banana, de pamonha. Essa pessoa vive se comportando como uma criança, com medo do outro,
Surge um problema, ela foge desse problema, porque ela não aprendeu a lidar, ela não aprendeu a encarar o problema, então ela vai fugir do problema. Vira um adulto que, quando recebe uma crítica, perde o sono, fica muito chateado, não sabe lidar, não sabe digerir aquilo dali, vai ficar chateado, vai ficar emburrado. Gente, eu era uma pessoa que ficava muito emburrada, tá? Eu recebi uma crítica, ou mesmo que fosse construtiva. Quem aí, isso vai muito de temperamento também, tá? Que não envolve só traço de caráter, vai envolver temperamento. Tem ali, né, o sanguíneo, o colérico, que tem o perfil, né? Eu sei disfarçar o comportamento, mas a minha cara, ela me denuncia. E essa é a vida, é a vida que você vai buscando aí a maturidade, tá? Você consegue controlar as suas reações, mas nem sempre você vai controlar a sua expressão facial, por exemplo. Mas o perfil bonzinho, ele vai virar um adulto que, quando ele recebe crítica, ele vai se comportar como um bebê adulto. Vai fugir de responsabilidade, não vai saber que a pessoa não está criticando a pessoa, está criticando o comportamento, está criticando a atitude, tá bom? Prefere suportar ou aceitar uma situação ruim ou desconfortável para evitar conflitos, problemas ou críticas, tá? Então, poxa, eu eh, não quero nem imaginar o que pode acontecer se eu revidar aqui alguma coisa, se eu impor limite aqui, né, nesse relacionamento. Poxa, fulano me chamou de feio. Eu vou chamar ele de alguma coisa, né? Eu vou revidar ali na mesma moeda, eu não vou conseguir manter o autocontrole. Enfim, isso aqui pode acontecer com o perfil bonzinho também, tá bom? É, por quê? Porque a pessoa, ela anula a própria vida para não ser vista como egoísta. Por quê? Quando eu tenho os meus próprios sonhos, quando eu faço a viagem dos meus sonhos, quando eu conquisto alguma coisa, eu não posso mostrar para ninguém. Eu tenho que viajar em silêncio, eu não posso postar nenhuma foto nas redes sociais. Ninguém pode ficar sabendo que eu viajei, ou ninguém pode saber que eu troquei de carro, ninguém pode saber de nada. Por quê? Nossa, porque eu posso ser tido como um egoísta, que eu posso ser tido como, poxa, mas fulano sempre ajudou a família e agora ele foi viver a própria vida e a família está abandonada. Família que eu digo, gente, família de origem, tá? Não a família atual. Que quem já assistiu as minhas aulas anteriores aí sabe do que eu tô falando aqui. Para você não ficar perdido, a sua família hoje, caso você seja casado, é você e seu esposo. E os seus filhos, se eles forem solteiros e morarem debaixo do mesmo teto que você e for menor de idade, tá bom? Por quê? Porque se você ficar preso lá na família de origem, que são seus pais, e aqui eu não tô falando para você não ajudar os seus pais, mas à medida que você deixa de viver a sua família atual para ficar muito presa na sua família de origem, você também está alimentando uma dependência emocional, tá? O bonzinho também, o que que ele vai fazer, gente? Ele vai buscar resolver os problemas sozinho para não incomodar ninguém. Ele tem dificuldade em pedir ajuda, tá bom? Então, fica mais um alerta aí para você. E agora, eu vou falar para vocês qual dos 5 traços ali, né, tem a maior tendência. Tem assim, nossa, Ariana, você falou do bonzinho, qual é o traço que tem, né, que vai ser o bonzinho ali, para eu ir identificando aqui. Normalmente, tá bom? Os traços que vão desenvolver esse perfil do bonzinho vai ser o esquizoide, para evitar a dor da rejeição. Por quê? Porque essa pessoa, ela sente que incomoda desde o útero. Então, ela vai preferir evitar essa dor novamente. Ela não vai querer incomodar, ela não vai querer atrapalhar, ela não vai querer ser um problema, ela não vai querer incomodar o outro, tá? O segundo perfil, que também tem a tendência a ter o perfil bonzinho, é o oral, tá? Por quê? Ele quer evitar a dor do abandono. O bonzinho, ele quer evitar a dor do abandono, tá bom? Então, para ele não ser abandonado e ficar sozinho, o melhor caminho para o oral é estar bem com todas as pessoas. Ele não vai impor limites nos relacionamentos, ele não vai falar não para as pessoas, é, ele vai ficar o quê? Preso aqui no perfil bonzinho. Quando eu sou boazinha, todo mundo quer ficar perto de mim,
ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém, eu sou legal com todo mundo, eu cuido de todo mundo, eu não imponho limites, eu deixo as pessoas mandarem e desmandarem na minha vida, e assim vai, tá bom? Não vou destrinchar todos os comportamentos aqui, porque a gente ficaria horas e horas. Gente, se eu for falar de tudo que eu tenho para falar de dependência, as 4 aulas do mês de abril seriam muito poucos, tá? Então, valorizem essas aulas, porque assim, eu tô entregando ouro para vocês. Eu falaria assim mais de 10 horas seguidas sobre dependência emocional, que é algo assim que sabota a maior parte da população, a vida de muitas pessoas, de milhões e milhões e milhões de pessoas que não conseguem avançar porque estão presas nesse mal, tá bom? E o terceiro perfil que tem ali, o perfil bonzinho, é o masoquista, tá? Que foge da dor da humilhação. Ele não quer passar pela humilhação, ele não quer ser exposto em público, ele não quer ser criticado, julgado em público também. Então, ele faz de tudo para agradar as pessoas. E ele veste ali o perfil bonzinho. Por quê? Porque eles procuram obedecer ordens e regras desde a infância, suportar situações ruins e difíceis por sentirem que são muito fortes e aguentarem tudo. Então, o perfil bonzinho dá conta de tudo. Lembra que eu falei que ele tem dificuldade em pedir ajuda? Essa dificuldade em pedir ajuda é aqui, ó, do masoquista, tá? Principalmente desse traço aqui. Vocês já sabem que ele dá conta de tudo, que ele dá conta do recado, mas muitas vezes essa pessoa está ali sobrecarregada, tá bom? Vamos dar sequência aqui, gente. Daqui a pouco eu olho aí o chat, tá bom? E aí nós vamos falar do segundo traço, do segundo perfil, né? Quem quiser chamar aí. A gente pode chamar de perfil, a gente pode chamar de máscara, a gente pode chamar de do que vocês acharem legal aí, para vocês terem a consciência de que existe, né? Esses perfis aqui na dependência emocional, tá bom? Então, o cuidador, gente, é o segundo, ó. Vão gravando aí. Bonzinho e cuidador. Ele devota a própria vida ao bem-estar alheio, né? É aquela pessoa que vive fazendo favores para as outras pessoas, que a vida dele gira em torno de fazer o bem para todo mundo. Muitas vezes essa pessoa não está dando conta de cuidar dela mesma, mas ela, né, guarda a dor dela e vai lá cuidar da dor do outro. Ouvindo e resolvendo problemas que nem são dessa pessoa. Aquela pessoa que tem assim, ela se sente responsável por resolver o problema do mundo inteiro. Ela não coloca limites nos relacionamentos. Ela deixa, né, de resolver as próprias coisas, como eu falei pra vocês, muitas vezes, gente, eu tinha assim 1 milhão de coisas pra fazer e a minha agenda era como 1 milhão de coisas para fazer para o outro. As minhas coisas ficavam para depois e acabava sempre acumulando e quando chegava a hora para eu fazer as minhas coisas, eu não tinha energia, eu não tinha disposição. Porque eu já tinha gastado toda a minha energia, eu já tinha gastado toda a minha disposição ajudando as outras pessoas. Por quê? Porque eu não colocava limites. Poxa, eu posso te ajudar, fulano, mas eu só posso te ajudar por 30 minutos. Não vou dar 2 horas do meu tempo para fazer algo que a gente pode resolver ali rapidamente. Enfim, isso é só um exemplo bem básico aqui para vocês, tá? Vão vendo, vão refletindo em tudo aquilo que vocês deixam de fazer, porque vocês estão sempre colocando o compromisso das outras pessoas como prioridade na sua vida. Outra coisa que o cuidador faz também é promover ajuda financeira, emocional, e ele se torna quase uma babá das pessoas, tá? Não é aquela pessoa que. Eu ouvi uma frase esses dias, inclusive de uma live que está salva lá no perfil da Ilha do Corpo. Ela falou assim: eu parei de ajudar as pessoas. Porque quando eu ajudo as pessoas, elas ficam em dívida comigo. Eu não quero ninguém em dívida comigo. Eu comecei a apoiar as pessoas. E eu apoio as pessoas que realmente querem ser apoiadas. As pessoas que realmente querem mudança. Porque às vezes você aí, com perfil cuidador, tá ajudando pessoas, mas a pessoa ela não quer ajuda. A pessoa ela só quer manter você ali, ó, ao redor dela, fazendo você gastar o seu tempo, a sua energia e a sua disposição
mas ela não quer sair do fundo do poço, ela não quer sair desse perfil de dependência emocional, tá bom? Então fique bem esperto aí quando você for oferecer ajuda ou apoio para as pessoas. Tenha a certeza de que realmente elas querem sair dali, tá bom? Porque senão você vai estar perdendo o seu tempo e perdendo a sua energia. É, Outra coisa que o perfil cuidador faz é que ele acredita que é responsabilidade dele que tudo e todos fiquem bem. É aquela pessoa que assim, nossa, minha mãe tá doente. Tem 10 irmãos. Ela se sente a responsável por deixar tudo bem. Nossa, queimou a luz lá na empresa. Essa pessoa ela se sente a responsável. Nem é do setor dela, nem é da responsabilidade dela. Ela se sente responsável por chamar alguém para trocar aquela lâmpada ou ela mesma ir lá e trocar aquela lâmpada. Poxa, tá com vazamento de água lá. Enfim, gente, diversas coisas que passam na cabeça dessa pessoa que é dela. Ela se sente responsável por resolver o problema do mundo, tá? Ela se sente responsável para que todos fiquem bem. Aquela pessoa que está sempre ali buscando suprir, essa necessidade que ela tem, tá bom? Outra coisa que o cuidador faz é que ele acredita que precisa cuidar de todos para ele se sentir validado e amado. Ele não consegue selecionar as pessoas, tá? Opa, isso aqui eu tenho que amar o meu pai, eu tenho que amar minha mãe, eu tenho que amar meu filho, meu esposo. Não, ela se sente, ela acredita que ela precisa cuidar de todo mundo, que ela precisa, né? Nossa, se eu cuidar de fulano, fulano vai me amar. Se eu cuidar de Beltrano, ele vai me validar, ele vai me elogiar, ele vai ficar perto de mim. Vocês já vão descobrir quais são os traços de caráter que tem esse perfil aqui, tá, gente? É, Esse perfil, ele também, como todos os outros, vai se formar na infância, tá? A criança, ela recebe a obrigação e a responsabilidade por cuidar de algo ou alguém além da sua capacidade. Então, aí, o que eu mais atendo de pessoas com esse perfil aqui de dependência emocional, o que que é? Ah, eu tinha 10 anos, a minha mãe precisava trabalhar e eu que cuidei dos meus 3 irmãos mais novos. Cui- Perfil cuidador. Por quê? Foi exigido dessa criança uma obrigação e uma responsabilidade maior do que a capacidade dessa criança. Ela tinha só 10 anos. Então ela se tornou o quê? Ela se tornou mãe dos irmãos. Ela não foi irmã dos irmãos. Quem aí já ouviu aquela história que já ouvi, né? Já atendi pessoas também que perderam os pais muito novos. Perdeu os pais, ela tinha ali seus 12, 13 anos, mas essa pessoa tinha ali outros irmãos. Então, ela foi trabalhar, ela foi o quê? Trazer provimento para dentro de casa, para sustentar os irmãos menores. Então, pensa na responsabilidade que foi exigida, fora da capacidade. Foi uma necessidade, tá bom? Que estava fora da capacidade de uma pessoa com esse perfil, tá bom? Outra coisa que vai ser comum no perfil de cuidador é o quê? Casos em que os pais, para trabalhar, né, como eu falei para vocês, deixa a criança cuidando do irmão. Essa pessoa, ela aprende que ela precisa cuidar de algo ou alguém para ser amada. Então, como aquela criança lá na fase, né, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, ela acreditou que o valor dela estava nela em ela cuidar dos irmãos. Poxa, eu tô aqui cuidando dos meus irmãos para minha mãe trabalhar, para o meu pai trabalhar. Então, a recompensa dela, ela se sentia útil, ela se sentia é, valorizada, que ela estava fazendo algo útil. Então, na vida adulta, hoje essa pessoa vai estar presa numa crença de que ela sempre precisa cuidar de outra pessoa para ela se sentir amada, para se sentir útil, para ela se sentir valorizada, tá bom? Ela sente que precisa fazer tudo o que os pais mandam para se sentir amada por eles. Isso lá na infância e também na vida adulta, caso essa pessoa ela tenha dependência emocional aí com os pais, tá bom? A criança que se sente responsável por sustentar a casa, por ouvir frases como: esse menino já tem idade para carpir um lote, essa menina já pode ser babá de alguém. Gente, hoje na nossa geração, isso não é tão comum.
Mas eu atendo pessoas de 50 anos, de 60 anos, que vieram de uma geração que era exigido delas, ainda crianças, esses tipos de comportamento. Poxa, e isso, inclusive, eu conheço pessoas da minha família que, com 10 anos, eram enviadas para casas de outras pessoas já para trabalharem como babás. E aí vocês já sabem, né? Não apenas como babás, mas infelizmente é muito comum acontecer casos de abuso e outras coisas também nesse caminho aí. Então, todas as vezes, né, que o homem ouviu ali dos pais, é, já tá na idade de carpir um lote, já tá ali, já tem o braço forte, já pode carpir um lote, mas a criança ainda estava em desenvolvimento, ainda era uma criança, não era um adolescente, por exemplo, que já tem ali um desenvolvimento mais avançado, né? Aqui nós estamos falando de criança, tá bom? A criança que presencia brigas e violência doméstica entre os pais e sente que precisa proteger um deles também. Sabe aquela criança que quando ela vê ou o pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai, a criança entra no meio para proteger um deles? Ela também vai ter esse perfil aqui de dependente emocional do cuidador. Então, o cuidador também ele se ocupa dos problemas dos outros para ele não ter que pensar nos próprios problemas. E aí, quem entende dos traços? Já pode até começar a chutar aqui no chat, que eu quero ver o que vocês estão falando depois. Quem era, né? Quem é o perfil comportamental? Quem é o traço de caráter aqui que vai ter esses comportamentos? Que é o que nós vamos ver agora, ó. Quais traços vão ter a tendência de desenvolver esse perfil cuidador, né? Primeiro, gente, o rígido vai estar presente aqui, tá? Já fiquem sabendo aí. Mas vai ser muito comum onde? No traço oral, tá? Para ele não ser abandonado e ficar sozinho, ele faz de tudo para ter os pais por perto. Na vida adulta, para ter as pessoas por perto e se sentir amado. Então, ele vai se submeter a esse perfil cuidador. E o oral já tem, né? Esse cuidado maior com as pessoas, de se sentir na obrigação de deixar todo mundo confortável, de cuidar de todo mundo. Isso vem desde a infância, tá, gente? Só vai perpetrando, só vai se perpetuando na vida adulta. O masoquista, tá? Por quê? Porque já foram acostumados a suportar dores calados, a aguentar coisas muito difíceis, sem pedir ajuda. Eles se sentem responsáveis por fazer tudo sozinho e não decepcionar os pais ou as pessoas que ele ama. O masoquista tem muito esse perfil, tá bom? E aí, os rígidos. Os rígidos, eles vão estar aqui, mas em casos pontuais, tá? Por quê? Porque os rígidos, eles podem assumir esse papel de cuidador para cuidar do pai, no caso da mulher, e da mãe, no caso do homem, tá? Que saiu no caso do pai. E da mãe, no caso do homem, quando eles ficam doentes ou idosos. Então, essa pessoa pode assumir o perfil de cuidador de um dos dois pais, dependendo do sexo dessa pessoa, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente caminhar aqui para o final da nossa aula, eu vou dar uma lida aqui no chat. Ariana, eu me identifiquei muito com o perfil bonzinho. O que que eu faço agora? Gente, primeira coisa, respira, conta até 10, que para tudo na vida tem solução, né? Então, vocês estão aqui participando de uma aula que eu trago chaves para vocês, que eu trago conhecimento para vocês colocarem em prática e deixar, né? De ser aí bonzinho ou cuidador. É claro que eu não tô falando para vocês se tornarem pessoas ruins ou pessoas egoístas, né? Mas assim, colocar limite em tudo na vida de vocês. Estabelecer limites em relacionamentos vai fazer toda a diferença, tá bom? E vai fazer com que vocês vivam realmente a vida de vocês. Então, se identificou aí com um perfil bonzinho? O que que vocês vão fazer? Não dá para tentar agradar todo mundo o tempo todo. Isso aí muitas vezes a gente sabe conscientemente, mas no inconsciente você ainda não tem isso claro. Então isso precisa ficar claro lá dentro da sua mente. Repita para você mesmo, comece a dizer mais não, comece a colocar limite nos seus relacionamentos, tá bom?
Estar preparado para os conflitos que surgirão quando você parar de carregar lixos emocionais das pessoas. As pessoas vão te chamar de egoísta, as pessoas vão dizer que você mudou, as pessoas vão dizer que você está metido, as pessoas vão dizer um monte de coisas. Mas o que o outro diz, diz sobre ele, não diz sobre você, tá bom? Não sei se vocês já ouviram, isso daí é um termo que a gente chama, é bem comum na psicanálise, que é o espelho, né? O outro vê em você o que precisa ser mudado nele, tá bom? Não ter medo de incomodar. Comece com pequenos passos, pedindo ajuda quando precisar, sem achar que vai atrapalhar. Poxa, tenho algo pesado para pegar aqui. Tenho várias pessoas aqui que podem me ajudar. Ao invés de eu ir lá e pegar sozinho, eu vou pedir ajuda. Ou, poxa, não consigo fazer tal coisa. Ao invés de eu ficar ali quebrando a cabeça para fazer sozinha, peça ajuda para alguém que já sabe fazer. Queimou a lâmpada. Você, ao invés de pegar a cadeira e ir lá e, né, as rígidas aí que têm dificuldade em pedir ajuda, as masoquistas também que têm dificuldade de pedir ajuda, isso atrapalha muito na energia feminina, na feminilidade da maioria das mulheres, né? Não pedir ajuda. E eu, gente, fui uma pessoa que precisei trabalhar muito isso em mim. Por quê? Porque desde cedo a gente é ensinado, né, a ser muito independente, a não depender das pessoas e tudo mais. Porém, isso é ensinado de uma forma errada. E isso vai fazer com que a gente, o quê? Acabe desenvolvendo uma independência em áreas que nós precisamos de ajuda, em áreas que nós precisamos pedir ajuda, que nós precisamos pedir suporte de outras pessoas, tá bom? Então, se você se identificou com o perfil bonzinho, não tenha medo de incomodar, tá? Comece, peça pequenos favores, é, peça ajuda quando você estiver precisando, não fique com vergonha, tá? Perfil cuidador, Ariana, de todos, o perfil cuidador foi assim o que mais me pegou. O que que eu faço agora? Mesma coisa, não dá para resolver os problemas do mundo todo, tá? Mas para você que tem um perfil cuidador, primeira coisa que você precisa fazer é se auto-perdoar e perdoar todas as pessoas que te fizeram assumir esse papel na vida delas. Poxa, foi a minha mãe que me fez assumir um papel de cuidador de todos os meus irmãos. Eu era mais velha, eu tive que cuidar de 10 irmãos. Aí eu tive que trabalhar para trazer sustento para casa. Poxa, o meu pai ficou desempregado, não consegui emprego, mas eu era ali criança, eu estava entrando na adolescência, eu tive que trabalhar para colocar dinheiro em casa. Enfim, tira um tempo para você fazer uma reflexão e as pessoas que forem vindo na sua mente, na sua cabeça, coloca no papel. Primeira coisa, você vai se auto-perdoar e depois você vai ali perdoar as pessoas que fizeram você assumir esse papel na vida delas, tá? Escolher cuidar de você primeiro e selecionar quais pessoas você realmente deve cuidar. Como eu falei para vocês, se você for uma pessoa casada, não estou falando para você deixar de ajudar os seus pais, deixar de olhar para eles, caso eles precisem, caso eles sejam, né, idosos que precisem extremamente de você. Mas caso seus pais ainda saibam fazer as coisas sozinhos, ainda consigam ser, independentes, estimule isso neles, não estimule uma dependência de você, tá? Então, escolha cuidar de você primeiro, e também selecione quais pessoas você realmente precisa cuidar. Que vai ser o seu cônjuge, os seus filhos menores, as pessoas que realmente você tem a necessidade de cuidar. Porque senão você vai estar gastando a sua vida inteira cuidando de pessoas e deixando de cuidar de você, deixando de viver a sua própria vida. Outra coisa, resolver os seus problemas e não fugir deles. Bom, porque muitas vezes o cuidador, ele vai estar cuidando do problema do mundo inteiro, mas os problemas dele, ele vai empurrando para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que o tapete já está lá em cima e os problemas estão tomando conta dessa pessoa. Então, assim, coloque limites nos problemas das pessoas que você vai resolver. Comece a dizer mais não, tá bom? E resolva os seus problemas ao invés de você fugir deles. E ressignificar os registros lá da infância. Aí, isso eu não consigo, em uma única aula, ensinar vocês.
né? Como vocês se significam, os registros da infância, o que você pode fazer para isso. Mas ali nós temos acompanhamento, nós temos mentorias e diversas é, outros trabalhos aqui na nossa empresa, tá bom? Se você quiser saber mais, pode me chamar que eu te explico como que você pode fazer isso. Então, vamos lá, gente. Para todos os perfis, né? A gente falou aqui bastante sobre o cuidador e o hoje, a gente falou do cuidador e do bonzinho. A gente tem outros perfis que vão ser nas próximas aulas, que vocês vão conhecer e vão identificar e vão pegar aí as dicas de como cuidar deles. Para todos os perfis. Ter a consciência de que hoje, como adulto, você é o responsável por se aceitar, se amar e se respeitar. Bom, isso assim é fundamental para vocês. Reconhecer o seu valor e construir uma relação saudável de amor consigo mesmo. Estabelecer limites saudáveis com as pessoas que são importantes para você. Poxa, eu tenho uma amiga, Ariana, eu amo muito ela, mas ela vive me colocando para baixo, ela vive falando dos meus problemas, ela vive falando que eu não sou boa no que eu faço. Mas é assim, é amiga mesmo. Ela tá te falando verdades ou ela tá ali te puxando para baixo porque ela não quer que você avance, que você vá mais longe do que ela, tá? Então, percebeu ali que não é uma amizade saudável? Gente, acaba. Coloca ali limites, entendeu? Poxa, essa pessoa, eu permito que ela vá até aqui. Daqui para lá, ela não tem permissão, tá bom? Não espere reconhecimento nem elogio das pessoas. Isso só alimenta o teu ego. Nós somos pessoas maduras que não precisamos alimentar o nosso ego, tá bom? É legal ser reconhecido? É legal ser elogiado? É legal. Mas não espere isso das pessoas, tá bom? Porque senão você vai ficar alimentando também uma dependência emocional ali. Poxa, eu vou fazer isso aqui porque fulano vai achar legal, porque fulano vai me elogiar, porque fulano vai me amar, porque fulano, enfim, vença isso, tá bom? Não fique esperando reconhecimento nem elogio das pessoas. Seja você o seu primeiro admirador, a primeira pessoa que vai te elogiar, seja você. E eu tô falando pra você, e tô falando pra mim também, tá, gente? Aqui é vai e volta. Eu tô falando pra vocês, mas primeiramente eu preciso ouvir isso. Tá bem aqui, né? Minha boca tá mais perto do meu ouvido do que vocês. Então, antes de vocês estarem ouvindo isso, eu estou ouvindo aqui também. Estou colocando isso em prática, tá? Aprender a dizer não para as pessoas, refletir sobre o que é verdadeiramente importante para você e tomar decisões alinhadas com seus princípios, tá bom? Isso vai ajudar bastante. E aí, para a gente finalizar aqui nossa aula, assim, a gente foi bem quase pontual, né? Fiquei batendo papo aqui com vocês no início, mas vamos finalizar certinho aqui, ó. Pegue papel e caneta e vamos eliminar essas amarras aí na sua vida, né? E aí eu preciso que vocês respondam. Printem essa tela, tirem foto, enfim, vocês vão precisar de um tempo a mais, tá bom? Aqui na nossa aula a gente vai ter tanto tempo para vocês responderem isso daqui, mas isso vai ajudar bastante vocês. Que é o quê, gente? Quais dos comportamentos citados na aula você mais percebeu, você mais percebe acontecendo na sua vida? Tem que responder, tá? Que quando você escreve, o seu cérebro tem mais clareza, que você está tomando consciência disso, e aí você vai tomar a decisão de mudar, tá bom? 2. Quando você mais sofre com a dependência emocional? Poxa, Ariana, eu mais sofro com a dependência emocional quando eu tô sozinha em casa. Eu queria ter pessoas aqui, eu queria estar com os meus amigos, eu queria estar com a minha família. Enfim, quando você mais sofre com a dependência emocional? 3. Quais são as pessoas que te fazem ser bonzinho o tempo todo ou assumir o papel de cuidador? Quais são essas pessoas? Dê nome para elas. Ai, é o meu marido. Ai, é o meu pai. Ai, é a minha mãe. Ai, é o meu filho. Ai, é a minha amiga. Ai, é a minha chefe. Coloque nomes, tá? Quais problemas que não são meus deixarei de carregar a partir de agora, a partir de hoje? Clareza, consciência e decisão. Você precisa tomar atitudes na direção da decisão que você tomar. E 5, para quais pessoas e situações preciso liberar perdão?
Essa última que vai dar um nó, assim, você vai ficar mais melancólico, mas é necessário, tá? Porque a dependência, ela começa primeiramente quando você se auto-perdoa, quando você libera perdão para você mesmo, mas também quando você libera as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que você tá ali, né? Tentando hoje, na vida adulta, conquistar o amor, o afeto que eram para elas ter te dado lá na infância, mas elas não te deram. E aí você tá ali preso, né? Amarrado nessas dores, tá bom? Então, libere. Libere perdão primeiramente para você mesmo, tá bom? E eu já vou ler ali o nosso chat aqui. Antes da gente finalizar, quem não printou, printem essa tela, porque ela vai ser importante para vocês tirarem um tempo de reflexão, para vocês meditarem, responderem. Escrevam, gente, não somente falem. Que quando você fala, o seu cérebro esquece muito rápido. Agora, quando você escreve, ele está lendo e ele está vendo, está processando, tá bom? Você está escrevendo, você está lendo, e se você ler, vão ser três formas ainda do seu cérebro processar aquilo dali. E aqui, para você que quer aprofundar, né? Eu sei que o mês de abril nós vamos estar falando todas as aulas sobre dependência emocional. Essas aulas, gente, elas não vão ficar disponíveis, tá bom? Elas vão ficar disponíveis somente no mês de abril. Então, quem quiser assistir, assiste, porque depois elas vão ficar exclusivas dentro, do bônus que nós vamos entregar dentro do nosso curso de leitura corporal, tá bom? Então, eu quero apresentar aqui para vocês que ficarão até o final também. Nós temos uma super novidade para quem acompanhou aí. Deixa eu só encerrar aqui a gravação para eu contar aqui a novidade para vocês.